Assim, no caso, falando então da Universidade Nacional de La Plata, chamada também de UNLP, tá? Só para a gente resumir o nome. Assim como a UBA, né, que é a Universidade de Buenos Aires, a gente já falou em um dos nossos episódios, então se você também quer saber um pouquinho dela, entra para outros episódios que a gente comentou, tá? Então, os passos dessa universidade, no caso, vai depender, no caso da carreira, né, do que você vai fazer. Lógico, os documentos, tudo é tudo igual, tá? Mas sempre você vai precisar ver, por exemplo, eu decidi estudar essa carreira, o que eu vou precisar nesse daqui, ou algum tema específico que você vai precisar estudar, gente. Então, sempre se certificar se a universidade tem a carreira que você gostaria de cursar, né? Porque não todas as universidades têm todas essas carreiras, tá? Nesse caso da Universidade de La Plata, tem 17 carreiras que a gente já vai comentar, já vamos comentar sobre isso. Uma coisa muito importante, seja qual for a carreira que você for cursar na Universidade Nacional de La Plata, é o certificado nacional de proficiência, no caso, certificado de proficiência de espanhol, tá? Que nesse caso é nível intermediário V2. Que no caso, já comentei com vocês que é totalmente importante. Então, não tem como vocês entrarem na universidade sem não poder entregar, no caso, o certificado. Vocês precisam apresentar o certificado de proficiência de espanhol. E ele precisa ser nível intermediário, que seria o V2. Então, esse é um documento totalmente obrigatório, que é considerado pela universidade. Vocês precisam mostrar, uma vez que vocês forem fazer a sua inscrição, né? Conjunto com outros documentos, tá? Então, novamente, eu vou fortalecer essa de o que vocês precisam, gente, certificado de proficiência de espanhol nível intermediário V2, vocês precisam obrigatoriamente entregar nesta universidade, tá? É totalmente importante, tá? E falando um pouquinho da Universidade Nacional de La Plata, né? Junto com a UBA, né? Que a gente já chegou a comentar, é considerada uma das maiores e melhores universidades da América Latina, tá? E do país, lógico, da Argentina. Ele oferece curso de medicinas, né? Aceitando estudantes estrangeiros. Então, aqui um ponto muito importante. Eu sou brasileiro, quero estudar fora, fazer intercâmbio educacional. Gente, essa universidade oferece essa oportunidade. Então, já é um ponto de, nossa, eu posso estudar lá. Sim, gente, vocês podem estudar nessa universidade, tá? E ela tem mais de 100 anos, tá? E é chamada também universidade pública, por quê? Porque ela é totalmente gratuita. Gente, outro ponto maravilhoso, né? A gente está falando que temos a oportunidade de ir lá, estudar lá como estrangeiro. A gente está falando que podemos, né? No caso, vocês podem, brasileiros. Vocês podem viajar lá, estudar e de graça, gente. É uma universidade pública, ela é totalmente gratuita. Então, é um ponto perfeito, né? E essa universidade oferece, então, um ensino totalmente de qualidade. Então, a gente está falando de uma das melhores universidades da América Latina e do país, no caso da Argentina. Então, é uma oportunidade gratuita, né? Uma universidade super prestigiosa, né? E que dá oportunidade para pessoas brasileiras, né, brasileiros ou qualquer outro estrangeiro entrar lá e estudar, né, e aproveitar, usufruir desse conhecimento que eles entregam, no caso, para os estudantes, né?
Então, a gente está falando assim dos maiores benefícios no caso de que seja gratuito. Se vocês forem, por exemplo, pensar, estudar aqui, vamos dar um exemplo aqui de medicina mesmo. Se vocês, por exemplo, decidirem estudar aqui no Brasil, lógico, tem universidades que você faz o Enem, vestibular, é, mas assim, são super concorridas, você não paga nada, mas assim, uma dificuldade enorme, né? Tipo, parece que impossibilita você continuar estudando. E assim, se por exemplo você falar, não, boa numa universidade privada, você pode fazer um investimento gigantesco, né? A gente está falando de quase 700 mil, né? Ao recorrer dos 7 anos de universidade, que a gente não está falando somente de um ano, né? Normalmente aqui as universidades duram aproximadamente uns 7 anos, então um investimento gigantesco. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa essa Universidade Nacional de La Plata, né? Você vai lá, é uma universidade prestigiosa, gratuita, o ensino é de qualidade, né? Que é o principal, né? A gente procura sempre uma universidade que te entregue esse conhecimento, né? Porque a gente está falando, por exemplo, assim, dando como exemplo a carreira de medicina, né? É uma carreira muito importante. A gente está trabalhando com vidas, né? Então a gente está sempre querendo uma universidade de qualidade e que eles consigam te entregar essa qualidade, né? E ainda assim ser de graça. É uma oportunidade genial para quem quer fazer um intercâmbio estudantil, né, gente? Então, vamos aproveitar essas possibilidades, né? No caso, assim, falando um pouquinho por cima, que já vou falar também disso, né? A gente tem a forma de ingresso na Universidade Nacional de La Plata, tá? Uma coisa que a gente precisa ter claro que ela não é um método de ingresso com vestibular, como, por exemplo, ocorre aqui nas universidades do Brasil, tá? Mas isso daí já vou te contar tudo detalhadamente, somente para falar um pouquinho assim, ela não precisa vestibular para o ingresso, tá? Mas, além do ingresso dessas universidades, né, sem vestibular, de processo seletivo, né, temos outros benefícios que a gente vai falar aqui. No caso, ela é uma universidade gratuita, né, como eu acabei de mencionar para vocês. E também, lógico, na Argentina, assim, por exemplo, se quiser ver outras universidades, tem universidades que não são públicas, que são privadas e que têm a mensalidade, no caso, de a partir de R$ 1.200. Ou seja, assim, falando um pouquinho, temos universidades públicas, né? Como a Universidade Nacional de La Plata, como a Universidade de Buenos Aires, tá? Que são totalmente gratuitas e são classificadas como as melhores. E tem também as universidades privadas. Se você falar, não, eu não quero ir nessas, eu gostaria de ir numa universidade privada. Tem gente também. Parte do intercâmbio estudantil, você escolher sua universidade, tá? Tem universidades privadas que a mensalidade deles é a partir de R$ 1.200, tá bom? Isso daí mas assim, comparado também com universidades privadas aqui do Brasil, o Brasil é muito mais caro, né, gente? A gente já falou, assim, um exemplo de mais ou menos um investimento de 700 mil. Então, já temos uma enorme diferença entre universidades privadas, né, na América Latina, no caso da Argentina, especificamente da Argentina, e comparada com o Brasil, tá? Outra coisa, né, quando você decide fazer um intercâmbio estudantil, a gente está falando também de agregar valor pessoal e profissionalmente. Por quê? Porque você tem uma fluência no outro idioma, né? Você decide começar do zero um idioma que você não dominava, né? Não é uma coisa nativa sua. E você precisa aprender outro idioma. Então, nossa, você fica assim, você consegue agregar profissionalmente e pessoalmente com aprendendo um idioma diferente, né? Conseguindo, alcançando a tão sonhada fluência do espanhol, né? Vai te ajudar muito. Além de você fazer esse intercâmbio educacional, vocês também podem, por exemplo, ter mais oportunidades profissionais na sua carreira, porque agora o espanhol está sendo
muito considerado em entrevistas profissionais, tá? Se você tem o espanhol, nossa, eles ficam totalmente maravilhados. Nossa, você fala outro idioma, então realmente agrega muito profissionalmente, tá? Você também vai ter uma autonomia, né? Você vai ficar com menos medos, né? Porque assim, quando você decide fazer um intercâmbio educacional, você decide também viajar para morar em outro país. Então, decidir isso é muito importante. E isso te dá autonomia. Fala assim: nossa, eu já tenho quase nada de medo. Você consigo enfrentar isso na vida para poder ir para outro país, para poder estudar outro idioma em outro país, né? Outra cultura, né? Porque assim, tem muito choque cultural, né, gente? Assim como vocês vão ter. Porque se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês estão considerando fazer um intercâmbio educacional. Então, isso é muito importante. Choque cultural é muito comum, tá, gente? Mas isso não é impedimento em nada. Eu, como exemplo, gente, eu vim aqui para o Brasil, choque cultural total, mas foi a melhor experiência da minha vida e eu não me arrependo até agora. Então, se você agora quer fazer esse intercâmbio, gente, eu encorajo vocês a fazerem, porque vai ser maravilhoso, vai te ajudar muito, vai te agregar muito, né? E você vai poder exercer essa função médica no Brasil. Por quê? Vai ter outros, né, programas, episódios que a gente vai falar um pouquinho também sobre certificação, gente. Uma vez que vocês estudam, por exemplo, eu vou colocar de novo a medicina, mas tem outras carreiras, né, fora na América Latina, na Argentina, quando vocês querem, por exemplo, voltar para o Brasil para poder exercer essa carreira, você precisa fazer uma certificação que comprove que o que você estudou é válido, que você pode exercer essa carreira aqui no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, né? Você precisa fazer essa certificação. Mas a gente vai falar isso em outros episódios e é muito legal vocês também ficarem por dentro, hein, gente? E lógico, você vai ter o reconhecimento, né, de universidades reconhecidas academicamente, como é a Universidade Nacional de La Plata, como é a UBA também.